Porque se eu não disser não, se eu não for cuidadosa, vai ter um momento que eu vou me exaurir. E isso vai refletir em irritabilidade, isso vai refletir numa exaustão, numa preocupação, numa ansiedade, numa insônia. Bem-vinda a esse programa que chama Senhora Ansiedade. É uma série de lives que tem como principal objetivo oferecer ferramentas, reflexões, desafios para você lidar cada vez melhor com a sua ansiedade. No episódio de hoje, a gente vai trabalhar o seguinte tema: por que dizer não vai diminuir a sua ansiedade? Eu sou Marília Castro, seja bem-vinda e vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender por que essa palavrinha não passou a ser tão temida por nós. Da onde vem esse temor? Da onde vem essa nossa resistência de lidar com essa questão, de manifestar essa palavra, de dizer? Então, primeiro a gente vai brincar um pouco com esses papéis. Como que é para nós, antes da gente pensar de ouvir, de dizer o não, como que é para nós ouvir o não? Estar no lugar de ouvir o não. Pensa, quando você ouve o não de alguém, isso nos desperta muitas vezes um sentimento de querer se afastar dessa outra pessoa, de uma falta, um medo de que essa pessoa não nos quer por perto, ou muitas vezes a gente fica frustrada, a gente fica decepcionada, a gente criou uma expectativa de sim e veio um não. Agora, pensa quando você diz o não. Quando você opta em dizer o não. Quando você decide dizer não. Quando você decide pôr, muito importante, um limite. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Por que a gente tem medo de dizer o não? Porque a gente tem medo de que as pessoas nos rejeitem, assim como às vezes a gente pode desenvolver uma rejeição para quem nos diz não. A gente tem medo de decepcionar, de frustrar a pessoa que nos solicitou algo. E a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de decepcionar o outro. Então, se é tão complicado isso, por que esse não vai diminuir a nossa ansiedade? O não, ele é essa nomeação de um limite. Ele é a nomeação de que há uma fronteira a ser respeitada. E muitas vezes, essa fronteira, assim como a gente usa com uma criança, quando a gente fala, bota portõezinhos na casa, ou coloca ali um cercadinho e garante que ali, ou bota protetores, por exemplo, nas tomadas, né? Isso mostra, isso garante, a gente coloca esse limite e bota uma fronteira para que aquela criança possa brincar livremente. É um cuidado para que aquele momento de estar ali seja confortável, seja satisfatório, que minimize os riscos. A mesma coisa quando a gente fala das nossas relações. O não, muitas vezes, ele pode ser um recurso de cuidado amoroso. Mesmo quando isso não vai corresponder à expectativa dos outros. O não, ele pode ser fruto de uma escolha. Ele pode nomear
e nos colocar num lugar de livre escolha, e muitas vezes ele pode estar dando espaço e honrando os nossos desejos. Quando a gente deixa de dizer não para atender à expectativa dos outros, esse é um movimento de submissão, de autonegligência. Nós estamos rejeitando, nós mesmos estamos rejeitando os nossos desejos, as nossas necessidades, porque nem sempre é desejos, mas às vezes é necessidade. Estou exausta, preciso de um tempo, preciso descansar. Então, não, eu não consigo fazer tal coisa. Muitas vezes, olá para as mulheres que estão chegando, muitas vezes o não que eu digo para o outro, ele quer dizer um sim para mim, um sim de autocuidado, um sim de retomada de rota, eu quero seguir por um outro caminho, e para isso eu vou ter que dizer não para essa situação, para essa pessoa, para essa relação, né? Mas a gente normalmente tem uma conexão com essa palavra do não como algo rude, algo pesado, negativo. E muitas vezes esse não, quando a gente fala para uma criança, não, não bota a mão nessa tomada, nós não estamos sendo negativas com a criança, a gente está tendo um movimento de cuidado, de amor. Esse não é fruto de um cuidado, é fruto de um amor. E o quanto esse não, ele é respeitar as nossas escolhas, e muitas vezes ele abre espaço também para as pessoas que a gente está se relacionando, ou para situações, para as relações, que elas também possam partilhar os limites e as condições dela. Vamos então trazer exemplos para essa conversa? Eu vou trazer um exemplo pessoal, autobiográfico, como eu gosto de dizer, e que está ligado ao trabalho, ao universo do trabalho, ao mundo, ao momento, né, à nossa área do trabalho. Eu, por alguns anos, né, eu trabalhei em um grupo de treinamentos, e eram treinamentos, eu trabalhava como psicóloga da equipe, e eram treinamentos que aconteciam no final de semana inteiro. E esses treinamentos aconteciam a cada 15 dias, mais ou menos. Então, as pessoas chegavam no treinamento na sexta-feira, ao fim do dia, e passavam o final de semana, era um curso de imersão, né, a gente chamava assim. E iam embora só no domingo. E a gente trabalhava essas horas todas, né, dormia, mas assim, era o final de semana trabalhando full time. O que aconteceu? Isso aconteceu por anos, eu era encantada, eu aprendi muito, muito nesses treinamentos, eu fiz amigos que eu tenho até hoje, e eu amava muito trabalhar lá. E meu marido também trabalhava lá. E só que o que acontecia? Chegava de segunda a sexta e eu ia para o consultório, trabalhava no consultório. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha um volume de trabalho no consultório. E com aquele trabalho e com a minha vida profissional crescendo, o número de atendimentos no consultório foi aumentando. Passaram-se anos eu trabalhando a cada 15 dias no final de semana, chegava segunda-feira, ia para o consultório, passaram-se quase 4 anos passaram, e eu comecei a ficar muito cansada. E eu comecei a sentir os impactos de não ter finais de semana, alguns finais de semana, de não estar aniversários com as pessoas da minha família. E isso começou a pesar para mim. E então essa balança, essa troca, que era tão prazerosa, que era tão satisfatória,
ela começou a ficar, aquilo começou a ser um sacrifício para mim, começou a ser desgastante, começou a pesar, e foi aí que eu percebi que aquilo que funcionou muito bem por anos, chegou um momento que aquilo estava deixando de ser nutridor para mim. Aquilo estava me chateando, aquilo estava me incomodando, estava me desgastando. E aí eu precisei, com muita dor, foi algo que eu elaborei muito, com muita dor no coração. Aquilo estava me deixando ansiosa, porque muitas vezes eu estava indo para aquele treinamento e eu ficava pensando que eu ia ficar cansada, que depois eu tinha uma semana inteira pela frente, ou eu estava no treinamento e eu ficava pensando que os meus familiares estavam juntos, que estava acontecendo uma festa de família e mais uma vez eu não estava junto. Então foi aí, com esses sinais de ansiedade, com esses sinais de cansaço, de insatisfação, que eu percebi que naquele momento eu precisaria dizer não para aquele trabalho, para dizer sim para coisas, para experiências que naquele momento da minha vida eram muito mais valiosas. Eu corri o risco de eu perder pessoas, eu corri o risco de decepcionar as pessoas que trabalhavam comigo, decepcionar as pessoas que gostavam de mim naquele trabalho, e ter rompimentos. E inclusive ocorreu, mas mesmo esse rompimento que aconteceu e que foi fruto disso, eu entendi que era uma relação que eu sempre dizia sim, ou aquela relação rompia. E que no momento que eu falei, olha, não dá, né? Eu preciso seguir outro caminho. E aquela relação rompeu, mas para mim foi algo que hoje eu olho fundamental. Foi um autocuidado comigo, foi um autocuidado profissional também, por conta da exaustão, e foi um não que fez muita diferença na minha caminhada. A gente pode trazer um outro exemplo que eu achei lindo, que é, por exemplo, do filme da Disney, do Frozen, da Frozen, né? Quando a Elsa, a princesa Elsa, ela percebe, né? Ela abre mão da posição de ser uma princesa ideal, e a partir do momento que ela abre mão, aqui esse movimento de abrir mão de ser ideal dá vazão para o real poder dela. Isso é tão belo, né? A partir do momento em que ela pensa, ela se coloca na posição de ser uma pessoa vulnerável, de ser, né, uma princesa vulnerável, de ser um ser vulnerável, um limite dela, ou seja, ela reconhecer que ela tem limites, que ela tem questões, isso dá vazão para um real poder. Isso tem tanta conexão com a nossa vida, né? A partir dos nossos limites, a partir do momento que a gente abre espaço para olhar as nossas vulnerabilidades, os nossos limites, a gente pode estabelecer novas conexões. Agora, a partir do momento em que eu acho que eu preciso ser ideal, que eu preciso dar conta de tudo, que eu preciso ser perfeita, que eu preciso corresponder à expectativa que os outros têm de mim o tempo todo, que eu tenho que dizer sim para tudo, eu vou muitas vezes deixar de desenvolver habilidades, deixar de estabelecer conexões. Por exemplo, eu para estar aqui
Nesse momento, fazendo a live, eu estou em parceria com uma pessoa, que é o Fábio Doreto, e que ele está me assessorando. Eu não, né? Enquanto eu achei que para eu fazer as coisas eu tinha que fazer tudo sozinha, aquilo me deixava ansiosa, aquilo falava, meu Deus, a rede social, ai meu Deus. E agora eu tenho uma parceria com o Doreto, que faz a parte das lives comigo, a Bruna Campanari, que faz a parte da comunicação das minhas redes sociais, e enfim, então estou aqui montando uma equipe, né, o Sérgio que me ajuda na questão das gravações dos vídeos, que vocês vão ver mais para frente. Então assim, se eu achar que eu tenho que fazer tudo sozinha, se eu acreditar que eu não posso ter limite nenhum, que eu tenho que saber de tudo, isso vai me botar muito peso, me botar muitas exigências, e a gente não tem como acender, e aí eu não faria essas conexões, e não seria tão prazeroso quanto tem sido, por mais que trabalhoso. Outros exemplos que me vêm à mente é um exemplo de uma pessoa que eu gosto que me inspira muitas vezes, por exemplo, que é o Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa que teve uma exaustão, teve muitas crises de ansiedade, e ele percebeu que uma das coisas que ele precisava fazer era dizer não para a agenda avassaladora que ele tinha de compromissos, de shows, e que aquela agenda era um dizer sim para os outros e um dizer não para ele mesmo, e aquilo estava tirando o brilho, aquilo estava exaurindo ele e fazendo com que a mente dele estivesse num lugar e o corpo dele em outro. Isso é um clássico sintoma de ansiedade. Gente, podem ir compartilhando, e ao fim da live eu vou lendo aqui as partilhas, as questões, e a gente vai trocando, que é uma delícia, e eu adoro. Um outro exemplo super recente é do Príncipe Harry e da Meghan. A gente, lógico, não sou íntima deles para saber quais são todos os motivos que fizeram eles abrirem mão do posto, né, da família real, mas eles disseram não. Vamos aqui pegar esse exemplo, eles disseram não para o papel que eles tinham na família real, porque eles perceberam ali que eles queriam uma outra vida, um outro caminhar, e que não essa responsabilidade real. Eles disseram não para a família, para a expectativa das pessoas, isso foi super criticado, para eles dizerem sim para o que eles acham que é o caminho deles. E muitas vezes isso tem perdas, tem fechamento. O não, ele muitas vezes o não, ele é um limita, ele bota um limite, mas existem muitas formas da gente dizer não. A gente também não precisa ter esse medo e encarar sempre o não como um negativo. O não, muitas vezes, ele é um ato de cuidado, se ele é consciente, se ele não é simplesmente uma forma de contrariar, ou de o simples sintoma de irritabilidade. Existem formas positivas de dizer um não, existem formas em que é muito importante, quando a gente diz um não, a gente colocar a nossa intenção, a gente expressar a nossa intenção. Então, por exemplo, quando eu digo, olha, eu não quero mais, retomando o exemplo que eu dei lá atrás, né? Eu não quero mais esse trabalho, eu sinto que não é mais, preciso de espaço para minha vida familiar, eu sou muito grata do que eu vivi aqui, eu aprendi muito, mas eu sinto que eu estou num outro momento da minha vida. A minha intenção não é deixar vocês na mão, a minha intenção
não é fazer algo, me tornar concorrente. A minha intenção é simplesmente cuidar da minha vida. Por que que é tão importante? As pessoas, nas nossas relações, a gente é capaz, a gente vê comportamento. Então, a pessoa, ela vai ver o seu não, ela vai ver o seu limite. Se você não expressar a sua intenção, ou seja, as suas emoções, as suas sensações, que caminho que você fez, que pensamentos você teve para chegar a essa resposta de não. Ao que você está protegendo, ao que você está cuidando, pelo que você está zelando. O que que esse não reflete de sim? Então, por exemplo, quando eu falo, não, olha, eu não posso pegar esse trabalho, ou eu não quero pegar esse trabalho, porque nesse momento eu preciso de mais tempo para mim. Então, eu estou dizendo não para o trabalho, para dizer sim para me autocuidar. Muitas vezes a gente diz um não seco, um não e ponto final, e a gente pressupõe que é óbvio que a outra pessoa saiba o que se passa com a gente, no nosso mundo interno. Então, é muito importante, é um ato de cuidado a gente expressar a nossa intenção e o nosso caminho para chegar àquele não. Muitas vezes o não, ele tá ali externando e deixando claro, por exemplo, também as nossas vontades, e o quanto para nós mulheres dizer não, muitas vezes, é sustentar e posicionar e nos permitir dar voz a um desejo, a uma vontade, às nossas escolhas. E isso, quando a gente olha para trás, ou quando a gente olha para o nosso momento atual, isso é de extremo valor para nós mulheres. Outra pergunta que vocês podem estar fazendo por aí é: e se eu começar a dizer muito não, e as pessoas começarem a achar que eu sou uma pessoa egoísta? A gente, principalmente nós mulheres que temos uma identificação, a imagem da mãe, né, as características da mãe são muito fortes na imagem social da mulher, que é essa ideia de que a mulher, ela sempre está pronta para servir, para atender o outro, e que isso quer dizer que ela sempre precisa dizer sim, e a gente precisa ir ressignificando essa imagem cultural da mulher. Há uma diferença entre cuidar de si mesma e só pensar em si mesma. E aí é muito importante a gente diferenciar isso, e aquilo que eu falo da intenção. Além do não, eu dizer a minha intenção. Qual que é o meu propósito ao dizer esse não? Não é se justificar, mas é esclarecer, é fazer uma conexão entre o meu mundo interno, o que se passa comigo, e o mundo externo, a partir dessa relação, desse pedido que essa pessoa me faz, ou que né, a partir do momento que eu digo, não, olha, não, eu não vou fazer isso, ou eu não posso nesse horário, porque para mim nesse horário eu vou estar, né, estou comprometida com isso, ou nesse horário já é um momento que eu estou na minha casa, cuidando de outras coisas. Isso contextualiza, isso traz a pessoa para o teu universo. E quando a gente também se preocupa em esclarecer a nossa intenção, a gente não está só pensando em nós mesmos, muito pelo contrário, a gente está tendo empatia com aquela pessoa do qual vai ouvir o nosso não. E a gente se preocupa em contextualizar para que ela não ache que seja com ela, né? Mas para até que a gente se responsabilize e para que a gente assuma e se aproprie da nossa escolha. Cuidar de nós mesmas
né? Nos responsabilizar por nossas escolhas, dar escuta às nossas emoções, aos nossos limites, às nossas necessidades, não é só pensar em nós, mas é a gente ter um espaço de atenção e cuidado e amor com nós mesmas. Muitas vezes a gente está com a nossa atenção tanto no outro, tão preocupada em servir, em atender, em dizer sim, em ser a boazinha, que a gente se coloca num lugar nas relações de sacrifício. O que isso quer dizer? Quando eu ultrapasso, eu negligencio necessidades minhas para atender ao outro. Isso não é flexibilidade, isso não é cuidado, isso é sacrifício. Quando eu sacrifico algo meu para atender ao outro, eu ultrapasso um limite. O cuidado com o outro é quando eu sou capaz de flexibilizar, mas para isso eu não preciso me negligenciar. A partir do momento que alguém me pede alguma coisa, eu sou capaz de flexibilizar, renegociar as minhas necessidades. E a partir do momento em que o outro, que eu faço esse movimento de cuidado com o outro, a satisfação do outro me contagia. Então é um cuidado. Aquilo não tira a minha energia, não me exaure. E essa é uma coisa que a gente precisa, como mulheres, olhar com muito carinho, porque a gente tem visto muitas mulheres numa situação de burnout, ou seja, de um estresse, de uma exaustão, com relação ao trabalho, com relação à vida, né, familiar, que centralizam tudo em si, e muitas vezes é importante a gente ressignificar e olhar para essa possibilidade de dizer não, e exercitar ela, e dar atenção às nossas necessidades, porque muitas vezes nós mulheres nem expressamos a nossa necessidade, a gente nem expressa a nossa vulnerabilidade, a gente sai fazendo, porque a gente foi educada para isso, está no nosso piloto automático. Mas é muito importante da gente ficar atenta nesse exercício de dizer não, para isso não sair, para isso não ficar nesse aspecto negativo, ou seja, manifestar a nossa intenção. Quando que o não ele pode ser danoso? Quando a gente diz é não e pronto, acabou, não é não, a gente não contextualiza, a gente não manifesta intenção. Quando a gente deixa os limites ultrapassarem, quando a gente fica ali muito tempo submissa, a gente tem uma explosão, a gente tem uma crise nervosa, e aí a gente diz aquele não que é explosivo, que é danoso, e que às vezes a gente sai falando coisas que às vezes a gente não sustenta. É muito importante que a gente não deixe, cuide para que a gente não chegue nesses momentos extremamente agudos e a gente possa olhar as nossas demandas de formas mais homeopáticas, mas às vezes a explosão vem, mas acaba sendo, no momento explosivo, a outra parte, muitas vezes, quando a gente explode, a gente pouco tem escuta, porque é uma exaustão, é como se fosse um tsunami, e aí a outra pessoa tende mais a se proteger do que realmente escutar e ter uma troca e ter uma escuta. E muitas vezes a gente, uma forma negativa, né, de dizer o não é quando a gente diz o não só pelo enfrentamento, o não pelo não, o não para sustentar uma posição de enfrentamento bélica.
esse também não é um não consciente, não é um não de escolha, não é um não cuidadoso consigo e com os outros. Qual que é a forma certa, então, da gente dizer não? Reconhecer os limites, os nossos limites, a nossa vulnerabilidade. E quem aqui não conhece, vá conhecer o trabalho magnífico da Brené Brown, que é uma antropóloga americana, e que ela tem um TED Talks, uma palestra no YouTube que chama O Poder da Vulnerabilidade, e ele é um dos TED Talks mais vistos. Eu recomendo imensamente, e que ela fala a grande importância de nós reconhecermos o nosso limite, reconhecermos a nossa vulnerabilidade, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha relações mais saudáveis. E o quanto isso é um ponto fundamental do nosso autoconhecimento, das nossas boas relações. Compartilhar o que se passa do teu mundo interno. Então, dizer de forma certa o não, para que ele seja realmente um redutor do nosso estado de ansiedade, é extremamente importante que a gente diga o não e contextualize e deixe claras as nossas intenções e deixe claras as nossas emoções, nossos pensamentos, porque é dessa forma que a gente vai fazer essa conexão entre mundo interno, tudo que o caminho que eu percorri para chegar nesse não, com o mundo externo, e é aí que eu vou me conectar com a pessoa que eu estou dizendo não, e aí é que pode ser um não próspero, né? Ou seja, um não que vá ser cuidadoso com essa relação, ser cuidadoso com você. Muitas vezes nós não somos cuidadosas com a gente mesmo e a gente fica esperando que esse cuidado venha do outro. E aí isso potencializa ainda mais a nossa ansiedade, porque a gente entrega esse cuidado que pode ser nosso, que não há ninguém no mundo melhor para saber o que se passa com a gente mesma. A gente entrega e a gente fica esperando que o outro perceba o que está incomodando em nós, perceba os nossos limites, sendo que o acesso direto é somente de nós mesmos. Qual é o primeiro passo para a gente começar a aliviar essa ansiedade, exercitando esse dizer não? Primeira coisa, se pergunte o que esse sim e esse não, o que esse não, o que dizer sim, o que dizer não para essa pessoa, para essa situação, vai repercutir, vai representar para você. Essa é a primeira coisa. O que esse não vai significar para você? Que impactos que ele vai gerar? E eu banco esses impactos? Eu sustento eles? E muitas vezes, para a gente ver se banca, o que seria o pior de acontecer? Então, naquele exemplo que eu dei, autobiográfico, eu sabia que havia a possibilidade de rompimento ali com uma das pessoas, né? E eu falei, bom, eu banco, vai me machucar? Vai, mas eu banco, né? Para mim, nesse momento é mais valioso o meu tempo. E às vezes pensar qual que é o pior cenário, o que pode acontecer, é até importante, porque muitas vezes a gente acha que pode ser um cenário catastrófico, mas se a gente para pensar qual que é o pior que pode acontecer,
E às vezes a gente percebe só de parar e pensar em ver que o banco não é tão ruim assim, ok? Vamos ver aqui os comentários. Quero perguntas, comentários. Quem aqui, que vocês sentem que é o maior desafio de dizer não? Olha, a Rafa falou, ai, quanto é bom dizer o foda-se pra garota perfeita, né? Falando aqui do exemplo da Frozen, é maravilhoso e é um exercício que a gente precisa, vamos nos inspirar em Frozen, na Elsa. Norma, que é uma pessoa maravilhosa, uma das heranças maravilhosas que eu tenho desse trabalho com treinamentos, uma amiga do meu coração, falou que quanto maior a sua fraqueza, maior a sua força. Total, total, né? E me faz lembrar, eu moro na Nazaré, aqui em Portugal, onde tem as ondas gigantes, e o fenômeno da onda, né? Quanto maior é o suco, ou seja, para ela, para a água subir, ela precisa ter esse movimento de acessar a profundeza, né? Ela tem um sulco ali, ela desce, é a partir dessa descida, quanto mais profunda a descida, maior a capacidade dela de ascender. É o nosso movimento, né? Quanto maior a nossa descida nas nossas sombras, maior a nossa capacidade de ascensão, de expansão, de conexão com a nossa força. A Maria compartilhou aqui que ela sente que o maior desafio dela é lidar com a dúvida de não ter certeza de como será dali para frente. Obrigada, Maria, pela partilha. Acho que esse é um desafio, né? A gente está falando. Essa é uma live do programa Senhora Ansiedade. E o quanto o exercício de trabalhar a nossa ansiedade requer a nossa capacidade de sustentar a nossa atenção e a nossa mente no momento presente. O que esse não significa para o teu presente? Não sei o que vai, né? E o quanto é importante, quando a gente fala de vulnerabilidade, o quanto é importante a gente sustentar e acolher essa possibilidade de não saber. Quando a gente se dá conta dessa incerteza do que vai acontecer dali para frente, é muito importante você se perguntar se esse não saber, esse não vai ameaçar a tua questões assim, necessidades primordiais da tua vida, ou seja, não sei o que vai acontecer, mas vai ameaçar a minha segurança ou a minha sobrevivência? Porque muitas vezes a gente projeta, a gente aciona um medo, uma necessidade de controle, como se aquilo que eu vou perder, pudesse ameaçar a minha segurança, a minha sobrevivência. E aí é muito importante você se contextualizar. É ameaçador a minha sobrevivência, a minha segurança? Ou o simples fato de eu não saber o que pode acontecer já me bota nesse alerta.
Sendo que eu só preciso estar nesse alerta de atenção, de, meu Deus, deixa eu ver o que vai acontecer, se for algo realmente que esteja ameaçando a minha segurança e a minha sobrevivência. Entende? Quando eu falo, lógico que você tem que ter dinheiro para pagar o teu aluguel, que você tem que ter dinheiro para fazer o teu mercado, para, né, para se alimentar, ter luz na tua casa. A gente está falando de sobrevivência e de segurança. E o medo, a atenção, a preocupação com a nossa sobrevivência e com a nossa segurança é importante que a gente tenha, que a gente não tenha uma onipotência sobre isso. Mas muitas vezes a gente já nasceu ou a gente já construiu uma estrutura de sobrevivência e de segurança, só que a gente continua dizendo sim para tudo, ou não conseguindo dizer não, porque parece que se eu disser não para qualquer coisa, por exemplo, se eu disser não para um novo trabalho, vai me faltar dinheiro, eu não vou ter dinheiro para pagar meu financiamento, entende? Eu não vou ter dinheiro para pagar minha casa, eu não vou ter dinheiro para pagar o mercado. Às vezes, dizer não para um cliente ou dizer não para um horário de atendimento, estou aqui dando o meu exemplo, é como se, nossa, se eu disser não, meu Deus do céu, e se eu não tiver dinheiro no meu... Não, mas contextualiza o que esse não significa. E eu banco. E aí é importante você fazer essa contextualização. Fez sentido o que eu disse aqui, Maria? Mais perguntas, mais comentários? O não é muito libertador, independente das consequências. Principalmente quando ele reflete um sim para nós mesmas. Feliz com as mulheres que eu estou vendo que tiveram e estão aqui presentes. Convido vocês a exercitarem essa possibilidade desse não amoroso com vocês mesmos. É um exercício, é uma experiência que a gente precisa registrar em nós. Muitas vezes a gente traz na crença entre nós mulheres que a gente tem que fazer mais e sempre mais, e a gente precisa sempre acolher a todas as demandas que chegam a nós. E muitas vezes esse não é somente um cuidado para nós, mas é um cuidado para o outro também. Porque se eu não disser não, se eu não for cuidadosa, vai ter um momento que eu vou me exaurir. E isso vai refletir em irritabilidade, isso vai refletir numa exaustão, numa preocupação, numa ansiedade, numa insônia. Então, seja leal a você mesma, atenda, cuide das tuas necessidades, cuide de você. Esse é um bom recurso. E use o não a seu favor. Um não pode refletir um sim para o teu mundo interno. Mais alguma partilha? Olha, a Luciana, minha dificuldade em dizer não é quando aquilo que no momento foi sim vira não. Olha, total conexão. Tenho a sensação que eu deixo o sim se arrastar. E
Qual que é a sensação de você dizer não para algo que foi sim? Parece em algum momento, parece o quê? Que você é ingrata, que você... O que parece? Tipo, nossa, parece que se eu disser não, que isso pode ser interpretado pelo outro? E muito importante é considerar aquele termômetro, né? O que é valioso para você em um momento da tua vida. Nós somos uma metamorfose ambulante. Então não tem como um sim hoje garantir que vai ser sim para sempre, porque nós estamos em mudança. E uma crise nada mais é algo que está incomodando, que está gerando desconforto, nada mais é, muitas vezes é algo que funcionou durante muito tempo e que nesse momento mudou algo e que precisa ser revisto. E muitas vezes é um sim, que nesse momento pode ser um não. Não necessariamente um não de rompimento, mas um não de refazer os acordos, né? Mas, Lu, veja direitinho se, assim, é o quê? É o medo de ser interpretada como sendo ingrata, ou como não dando valor para essa relação que durante um tempo foi sim. Percebe se eu tenho que apostar todas as fichas até eu abrir mão. Perceba qual que é a crença que te segura aí, qual que é esse pensamento, as emoções, as sensações que fazem com que você fique postergando, né, esse não. Muito bem. Lembrando que essa live vai ficar gravada, ela está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram simultaneamente, elas vão ficar gravadas, podem ser revistas, podem ser compartilhadas. Quinta-feira é a live do Senhora Confiança, assistam todas as segundas-feiras, live, o programa Senhora Ansiedade, e às quintas-feiras Senhora Confiança no mesmo horário, às 18 do Brasil e às 19 aqui de Portugal. Muito feliz de encontrar vocês, mulheres. Venham sempre e compartilhem com quem vocês acreditam que podem, a mulher que pode se beneficiar dessas lives. Um beijo com carinho e até a próxima, até quinta-feira. Às 21 de Portugal, o Fábio me corrigiu aqui, desculpa. 18 do Brasil e 21 de Portugal. Até quinta.